Fala pessoal, tudo bem? A paz, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com mais uma aula, então agora, na verdade, nós vamos ver a lição de número 10, né? A lição de número 10, que vai falar aqui a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Essencialmente, queridos, essa lição da nossa revista aqui, né? O Evangelho de Lucas, as alegrias da salvação, nós vamos falar sobre, então, essa segunda vinda e o objetivo, conforme está aqui na revista, é preparar-se para a segunda vinda de Cristo. Então, Lucas capítulo 21 é o chamado sermão profético, né? Esse sermão profético, quando Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém, e aí os discípulos questionam sobre quando isso acontecerá e que sinais haverá da sua segunda vinda. Então, veja aqui, o capítulo 21 de Lucas é o mesmo texto que está lá em Mateus capítulo 24. Então, esses textos se complementam. Dentro desse contexto, o que nós vemos aqui? Jesus responde a várias perguntas. Jesus responde quando o templo vai ser destruído, Jesus responde quando ele vai voltar, quando vai ser a sua segunda vinda, obviamente não dando data aqui, né? E terceiro, ele responde quais os sinais que antecederiam o chamado tempo do fim, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? A preparação para a segunda vinda de Cristo, na verdade, é a expectativa que a igreja deve ter em relação à volta de Jesus. É uma volta iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Tem uma frase aqui do George Whitefield, né, que ele diz assim, talvez hoje, talvez esta meia-noite, que aquele clamor, aí vem o esposo, soe continuamente em nossos ouvidos e comecem agora a viver como se vocês tivessem certeza de que esta noite vocês fossem encontrá-lo. Então, em outras palavras, né? Nós estamos aguardando de fato esse evento, esse acontecimento? Nós estamos desejando a nossa redenção final, o nosso encontro com o Senhor Jesus? Então, o objetivo, né, é preparar-se para a segunda vinda de Cristo, mas, na verdade, o questionamento é de que forma nós estamos aguardando? Porque se nós estamos em Cristo, nós temos a convicção de que seremos salvos, ponto. Enquanto nós permanecermos em Cristo, seremos resgatados por Ele da ira vindoura. E é claro que quando fala em sermão profético, quando fala de volta de Jesus, o que nós estamos falando? De escatologia. E é claro que numa aula de 1 hora não dá para falar de todos os pontos escatológicos. Mas vamos aí abordar alguns pontos principais em relação a esse evento, né, do nosso encontro com Ele. Então, quais são os sinais da vinda de Cristo? Falsos ensinos, tragédias e guerras, perseguição à igreja cada vez pior. Mas a igreja não é perseguida, Reginaldo, não é perseguida aqui no Brasil, por enquanto, né? Mas em muitos lugares cristãos são mortos. No Chile, nós vemos aqui do nosso lado, aqui, igreja destruída, igreja queimada, e as pessoas comemorando a queima da igreja, a queda da igreja, né? Num tipo de revolta ali contra, obviamente, a liderança cristã, mas isso acaba se voltando contra o cristianismo de uma forma geral. Então, tudo isso aqui são os chamados princípios das dores, né? O que é o princípio das dores? A analogia aqui é em relação a um parto, uma mulher que espera dar à luz. À medida que ela vai se aproximando do momento do nascimento, as dores vão se intensificando e o intervalo entre essas dores vai diminuindo. Essa é a analogia que Jesus faz. Porque guerra sempre teve, fome sempre teve, tragédia sempre teve, falsos ensinos sempre teve, perseguição à igreja sempre teve, desde o seu nascimento. Mas isso até o final, até o tempo do fim, isso vai se intensificar, né? E então esse princípio das dores não é para que nós estejamos preocupados com isso, mas saibamos que isso vai acontecer, isso faz parte daquilo que está profetizado na Bíblia, né? Mas olha só a promessa para nós, igreja, né? Lucas 21, 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça.
Aqui não significa que nesses sinais a igreja não vai sofrer absolutamente nada. Não é isso que significa. Significa que nós alcançaremos a salvação e que a ira de Deus, o juízo de Deus, não nos alcançará. Mas até o nosso encontro com Cristo, o Senhor Jesus é bem claro: no mundo tereis aflições. Mas, em meio às aflições, nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e se nós estamos nele, nós venceremos com Ele. A destruição do templo em Jerusalém, Jesus vai falar aqui, né? Então, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. O que é esse tempo dos gentios? É o tempo que nós vivemos agora. Ele vai desde a inauguração da igreja, com a descida do Espírito Santo, até a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E aí começa o período da tribulação, e encerrando o período da tribulação, começa aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos judeus, né? O reino milenar, né? O reino físico milenar de Jesus aqui na terra. Então, esse tempo dos gentios, né? Jerusalém será pisada até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, até que Jesus volte, Jerusalém será pisada pelos estrangeiros. E isso, falar, mas Israel, os judeus já voltaram para a sua terra. Em 1948 foi declarado ali a independência do Estado de Israel, reconhecimento, mas até hoje continua sendo pisada por gentios, não necessariamente pelos israelenses, né? Nós vemos que territórios de Israel continuam sendo ocupados por outras nações, né? Então, isso é realidade até hoje, né? Nós estamos vivendo, então, esse tempo chamado Tempo dos Gentios. E a próxima etapa dos eventos escatológicos é exatamente a volta do Senhor Jesus, né? Tem um livro aqui que chama Jerusalém, um cálice de tontear, do Dave Hunt. É um livro excelente. Eu tenho ele em PDF, eu vou mandar para vocês, tá? Vou mandar aí para que vocês possam ter acesso a essa leitura, tá certo? É um livro muito bom que fala a respeito de Jerusalém e como Jerusalém se encaixa nesses eventos proféticos, né? Nesses eventos relacionados com a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela se dará então em duas fases ou duas etapas. É claro que nós estamos falando dentro de uma visão que nós cremos aqui na nossa igreja, uma visão pré-milenista, uma visão pré-tribulacionista, uma visão dispensacionalista. Olha, eu não sei nada que você está falando aí, né? Então, a escola bíblica não tem o intuito da gente esmiuçar esses detalhes, né, teológicos. Isso aí é um curso de teologia que vai fazer. Mas de uma forma bastante resumida, né? Nós temos várias visões, alguns acreditam que a igreja passa pela tribulação, outros que não, outros acreditam em milênio, outros não. Outros acreditam que Israel, a igreja substituiu Israel, nós não. Nós cremos que, conforme o texto, lemos, interpretamos literalmente o texto, que Deus ainda tem um agir, um tratar em relação a Israel. A restauração do reino, a restauração não se cumpriu. Então, o próprio apóstolo Paulo diz, né, as profecias falharam? De maneira nenhuma. Tudo isso aconteceu para que, dentro desse processo, no final, Israel possa ser resgatado, né, o remanescente de Israel, então, possa ser salvo. Dentro, então, dessa visão, ocorre o arrebatamento da igreja, que dá início ao chamado período da tribulação. A igreja vai ao encontro do Senhor nos ares, conforme está descrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17. Aliás, leitura, 1 Tessalonicenses 4,17, 2 Tessalonicenses capítulo 2, principalmente os primeiros versículos, 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53. Tudo isso está dentro de um contexto escatológico também a respeito do que Paulo fala sobre a volta de Jesus. Então, a igreja passa pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto na terra ocorre os 7 anos da tribulação. No final da tribulação, Jesus vem de forma visível para a terra, para eliminar os ímpios e dar início ao chamado reino milenar, o milênio, aqui na terra. Então, quais são as duas fases? Primeira fase, arrebatamento da igreja, encontro com o Senhor nos ares, né? Ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Segunda fase, volta visível do Senhor Jesus aqui na terra.
Então, na primeira fase, ele volta nos ares para encontrar com a sua igreja. Na segunda fase, ele vem pessoalmente na terra para implantar o seu reino milenar, né? Nós precisamos ficar desesperados com essas coisas? De forma nenhuma. Olha o que o verso 28 diz. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, não é motivo, né? Quando nós olhamos para a questão escatológica, não é motivo para desespero, para tristeza, para, meu Deus, o que vai ser da gente? Não. 1 Tessalonicenses capítulo 1 diz que Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Já no comecinho do capítulo está escrito isso. Ele nos livra dessa ira vindoura. Então, quando nós virmos as coisas acontecendo, esses sinais, fome, guerra, peste, enfim, tudo o que perseguições, tudo o que nós estamos vivenciando nos dias atuais, nós precisamos levantar a cabeça, nos alegrar, porque a nossa redenção está se aproximando. Então, essa é a atitude que nós precisamos ter em relação à volta de Jesus. Nos versos 29 a 31, ele fala a respeito da parábola da figueira, né? Isso é uma exortação à própria vigilância. Aqui muitos falam, essa figueira é Israel. Não. A restauração de Israel faz parte do plano profético. Está dentro das profecias a restauração de Israel. Mas aqui a analogia em relação à figueira não é o florescimento de Israel. É simplesmente algo que diz o seguinte, olha, assim como quando a figueira, você vê que a figueira está cheia de flores, que ela começa a brotar, na verdade, você sabe que o verão está próximo. E quem entende um pouquinho de planta vai saber que a figueira ela começa a brotar, começa a dar seus frutos agora no final do ano. Né? Nesse momento aqui que nós estamos agora, no finalzinho do outono, finalzinho da primavera, já começa a brotar a figueira. Então isso significa o quê? Que o verão está se aproximando. Então é um sinal, que nós não precisamos de calendário, mas quando a gente olha para a figueira e vê que ela está brotando, isso é um sinal que o verão está próximo. O verão aqui simbolizando a própria volta de Jesus. Usando uma outra analogia, já que eu falei de primavera, nós temos os ipês, né, aqui na nossa cidade, que eles começam a florescer numa determinada época do ano. E quando que eles começam a florescer? Logo próximo do início da primavera, um pouquinho antes de começar. Então, assim como os ipês florescendo, a gente sabe que a primavera está entrando, assim como a figueira brotando indica que o verão está próximo, assim, quando nós vermos todos esses sinais acontecendo e se intensificando, nós temos a convicção de que a nossa redenção também está próxima, né? Essa é o simbolismo. E aí, diz, quando essas coisas acontecerão? Não passará essa geração. O que é essa geração do versículo número 24? Né? Que está escrito assim, aliás, do gentio se completa, e não é o versículo 24, né? E agora, o que eu não marquei? Olha só que bênção, né? Não marquei, verso 32. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha, o que é essa geração? Eu tenho um estudo também relacionado com essa questão, né? O que significa essa geração. Vou mandar para vocês para explicar em maiores detalhes isso, né? Mas de uma forma resumida, tá? Essa geração simboliza a geração que estará vivendo no período em que todas essas coisas acontecerem. Não é aquela geração, mas é a geração onde todos esses sinais se cumprirem, onde todas essas coisas acontecerem. Tá certo? Então, aqui ele finaliza o capítulo número 21, nos exortando à vigilância, né? O que nós precisamos fazer durante esse período, então, que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus? Nós precisamos estar atentos, vigilantes, como um atalaia que vê o perigo e avisa as pessoas do perigo, né? Um vigia que vê o inimigo se aproximando e fica em alerta e avisa todas as pessoas desse evento, dessa ocorrência iminente que está para acontecer. Então, nós precisamos estar firmes e firmados na presença de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor Jesus,
e esforçando-nos na oração e meditação da palavra de Deus. Então, reflexão a respeito dessa lição. Qual é a nossa expectativa a respeito da segunda vinda de Cristo? Olha, lá em 2 Timóteo 4,8 tem um texto muito interessante que fala a respeito da postura em relação que nós como cristãos devemos ter. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ó. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então nós precisamos amar a vinda do Senhor Jesus, desejar a vinda do Senhor Jesus. Segundo ponto aqui, o quão próximo a vinda de Cristo está a partir da análise dos sinais que estão acontecendo. Então vamos refletir. Os sinais que Jesus falou, a intensificação, eles têm se intensificado? Como tem sido a perseguição? Como tem sido as pestes? Olha, uma peste atrás da outra. Termina uma, começa a outra. E essa outra que já tinha terminado, volta de novo. Né? Agora nós estamos vendo uma segunda onda, por exemplo, desse vírus. Guerras, rumores de guerras para todo lado. Então fiquemos atentos a isso, né? Porque a volta de Jesus se aproxima. E aí, a questão final, você está preparado para a volta de Cristo? Então aí é uma questão de reflexão pessoal. Tá certo, meus amados? Então é isso por hoje, né? Essa é a nossa lição de número 10, fala sobre a volta de Cristo. Eu espero que o Espírito Santo possa usar cada um de vocês para falar ao coração aí dos seus alunos desse assunto tão importante. Assim como a volta de Jesus é eminente, ou seja, importante, e iminente, ou seja, está próximo a cumprir, também que nós tenhamos essa convicção e nos preparemos para o nosso encontro com o Senhor. Queridos, Deus abençoe, fiquem na paz e a gente volta aí na próxima capacitação com as lições seguintes aí do nosso livro, as últimas 3 lições do livro As Alegrias da Salvação, o Evangelho de Lucas. Deus abençoe, fiquem na paz.